Boa tarde, meus irmãos. Seja o Senhor sempre engrandecido no nosso meio. Agradeço a atenção de todos e os convido ao estudo da palavra de Deus. Quero começar nesse momento uma série. Nós vamos estudar sobre os dons espirituais. Então, nós vamos, assim, nessa série, estudar diversos aspectos sobre os dons. O que são esses dons? Quais são os dons de sinais? Quais são os dons transitórios? Quais são os dons permanentes? Por que nós entendemos que existem dons transitórios e dons permanentes? Então, nós vamos estudar sobre os dons espirituais. E hoje nós faremos uma introdução. Então, será uma série sobre os dons espirituais e hoje será uma introdução. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, em primeiro lugar, em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, Paulo, ele chega na igreja de Corinto, e ele diz: olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca deste assunto. Qual assunto? Os dons espirituais. Meus irmãos, o que Paulo não queria para a igreja de Corinto, infelizmente, tem acontecido ao longo dos séculos na maior parte das igrejas. Este assunto dos dons, as pessoas são um pouco confusas. Então, elas não sabem quais são os dons que existem hoje, elas não sabem quais são os seus dons, e elas não sabem como exercer esses dons. Então, Deus não quer que nós sejamos ignorantes acerca deste assunto. A título de introdução, no caso da igreja de Corinto, Paulo fala que ela tinha todos os dons. Então, por favor, mantém sua Bíblia nessa passagem. Olha o capítulo 1. Paulo fala à igreja de Corinto, no capítulo 1, que aquela igreja tinha todos os dons. Observe, por favor. Capítulo 1, no versículo 5, diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento. Está dizendo que em tudo era enriquecido, né? No verso 7 fala: de maneira que não vos falta nenhum dom. Eles eram tão enriquecidos espiritualmente que não lhes faltava nenhum dom. Então, meus irmãos, os dons que existiam na época, todos tinham em Corinto. Aí, Corinto, assim, tendo tantos dons, infelizmente, era ignorante acerca desses dons. De tal maneira que, volta aí no capítulo 12, no versículo 1, ele fala que não era para ser ignorante. No verso 2, diz assim: sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Paulo vai fazer uma comparação. Lembra quando vocês eram gentios? Vocês tinham aquelas religiões, parênteses, entre os coríntios havia as religiões de mistério. Eram religiões que levavam a êxtases, que tinham aspectos místicos. Continua dizendo, verso 3: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Jesus senão pelo Espírito de Deus. Quer dizer, eles, levados no passado por religiões de mistérios, por religiões assim de exotismo, por muito misticismo, eles faziam coisas que nem sabiam que estavam fazendo. Agora, no meio cristão, eles estavam confusos sobre as diferenças do que acontecia antes e do que estava acontecendo agora. E eles estavam trazendo aqueles misticismos, estavam trazendo aqueles esoterismos que eles tinham no passado para o contexto cristão. Então, aquelas coisas de êxtase que eles tinham nas religiões de mistério, e por favor, estudem as religiões da época, vocês saberão que havia muito misticismo, muito ocultismo e muitos êxtases. Eles estavam trazendo aquelas coisas para o ambiente deles, de tal maneira que chegava ao ponto de alguns deles, nesses êxtases, levados por demônios, o texto está dizendo, eles chegavam a dizer, anátema Jesus. Anátema quer dizer maldito. Jesus, maldito. Percebe que o texto está dizendo isso? Por que isso, meus irmãos? Porque havia ignorância, havia falta de conhecimento.
nessa ignorância, nessa falta de conhecimento, eles estavam pegando coisas que eram das religiões antigas, das religiões pagãs, das religiões de mistério. Eles pegavam aqueles êxtases, eles pegavam aqueles misticismos, aqueles emocionalismos e traziam para dentro do contexto da igreja de Corinto. E Paulo vai escrever exatamente para orientá-los acerca disso. Então, meus irmãos, eu gostaria de começar hoje uma série de estudos, falando sobre os dons, para que nós possamos ser esclarecidos à luz das Escrituras. E veja, eu sei que tem muitos pensamentos particulares. Tem pensamentos desse pregador, daquele pregador, desse teólogo, daquele teólogo. Tem o pensamento dessa denominação, daquela denominação. Eu queria me propor, me desafiar, e queria que você me cobrasse isso ao longo desses estudos. Se eu vou me pautar apenas a partir da Bíblia, dentro do seu contexto, dentro da história da época, ou se eu vou me pautar no pensamento de A ou no pensamento de B. Quero ficar apenas com a Bíblia, conhecendo um pouco a história da época. Sendo assim, para sermos didáticos, pano de fundo geral. Quando a Bíblia fala de dons, nós precisamos fazer a distinção entre 4 áreas de dons. O primeiro dom que a Bíblia fala é o dom da vida natural. É esse dom aqui, ó, de existir, que todo ser vivente tem. Abre, por favor, em Atos 17. Só para a gente poder mastigar bastante e então chegar no que a gente realmente quer dizer. Atos 17, se você observar, por favor, os versos 25 e depois o 28, diz assim: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Verso 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração. Então, o primeiro dom que a gente vai pensar aqui é o dom da existência, é o dom da vida. A vida natural é um presente de Deus, é um dom de Deus. Dom quer dizer isso, quer dizer presente. Então, o primeiro dom que a gente vê é um dom que todo ser vivente possui. Tanto os animais quanto os seres humanos. O dom da vida. E é claro que a vida do ser humano é uma vida superior dos animais, porque somos imagem e semelhança de Deus. Agora, considerando no aspecto espiritual, não nessa vida natural que todos temos, mas no aspecto espiritual. Existe o dom de Deus, que é chamado o dom da salvação. Observa, por favor, João, capítulo 4. João, capítulo 4, Jesus Cristo está conversando com a mulher samaritana. E Jesus vai dizer: se conheceras o dom de Deus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede? Dá-me de beber? Tu me pedirias, e de graça eu te daria da água da vida. João, capítulo 4, Jesus tem essa conversa com a mulher samaritana. Então, capítulo 4, observa, por favor, o versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede? Dá-me de beber. Tu me pedirias, e de graça eu te daria da água da vida. Então, meus irmãos, tem a vida natural, que é um presente de Deus. E tem o dom de Deus, que é Jesus Cristo, a salvação que há em Cristo. Então, vamos mastigar ponto por ponto. Primeiro é uma coisa geral, é o dom da vida. Segundo, é a salvação, é a vida espiritual, é a vida eterna. Essa vida que foi dada por Jesus Cristo, o presente de Deus. Então veja, o dom da vida natural, todo ser vivente tem. O dom da salvação, o presente da salvação, apenas aqueles que creem em Cristo. Apenas aqueles que recebem a Cristo. Este, apenas aqueles que recebem a Cristo, possui, que é a salvação, é a vida eterna. Em nós há um rio que jorra para a vida eterna. Foi isso que Jesus prometeu. Você crê em Cristo? Então você já tem o dom da salvação. Você já tem o dom da vida eterna, o dom de Cristo na sua vida. Aí a Bíblia fala que quando Jesus ele sobe ao céu,
ele manda o Espírito Santo e ele concede dons aos homens. Observa, por favor, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Paulo, ele diz da seguinte maneira, Efésios 4, ele diz assim, a partir do versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Veja, são os dons que Cristo concede aos homens. Quais são esses dons aqui? Vamos entender bem. Observa, por favor, um pouquinho mais além. Diz assim, verso 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Estes dons aqui está falando de pessoas específicas que Jesus Cristo concedeu para a formação da igreja. Então, não está falando ainda daqueles dons do Espírito Santo. A gente vai chegar lá. Está falando dos dons que são as pessoas que Deus, Jesus Cristo, levanta para a formação e edificação da igreja. Então, sabe aqueles 12 apóstolos? Foram presentes de Cristo para a formação da igreja. Sabe os profetas que se levantaram a partir do derramamento do Espírito? São pessoas que Jesus Cristo deu de presente à igreja para a sua edificação. Aí fala dos evangelistas. Sabe aqueles que foram alcançando cada vez mais pessoas nas regiões distantes, edificando igrejas? Esses são dons, são pessoas que Cristo concedeu à igreja para a sua expansão. Sabe os pastores? Aqueles homens que realmente foram chamados por Deus, aqueles homens que têm um ministério como uma vocação, como uma missão de vida. Não aqueles charlatães que enganam as pessoas, mas aqueles pastores fiéis, aqueles pastores piedosos. São presentes, são dons que Jesus Cristo dá para que a sua igreja seja pastoreada. E sabe os mestres? Não existe aqueles que têm um conhecimento mais profundo das Escrituras, que ensinam com propriedade, que vão mostrando assim as questões doutrinárias com mais propriedade, de uma maneira mais clara, são os mestres. São pessoas que Jesus Cristo levanta e presenteia a igreja para a sua edificação. Estão vendo, meus irmãos? O que são os dons? Dom natural, que é a vida natural que todos têm. Dom da salvação, que é aquele dom que nós temos a partir do momento que cremos em Cristo. O dom natural, todo ser vivente tem. O fato de você respirar, presente de Deus. A vida eterna, aqueles que creem em Cristo, têm um dom da salvação. E então, a igreja ela é formada por essas pessoas específicas que Jesus Cristo concede. Então, Jesus Cristo chama pessoas específicas para a formação, expansão, edificação da igreja. Sabe aquele missionário que se levanta no nosso meio e vai para local distante para que Cristo seja anunciado naquele local? Aquele foi uma pessoa que Cristo levantou, é um presente de Cristo para que a igreja do Senhor seja edificada num determinado local. Sabe aqueles evangelistas? Aquelas pessoas que saem em diversos locais alcançando pessoas para Cristo? São pessoas que Cristo levantou, ele presenteia a igreja com essas pessoas. Sabe aqueles pastores, aqueles homens fiéis, tementes a Deus, piedosos? Presentes de Cristo à igreja. E sabe aqueles mestres? Aquelas pessoas assim que têm um conhecimento mais profundo. Hoje nós temos algumas pessoas que se destacam, mas ao longo da história sempre houve aqueles que se destacaram num conhecimento assim mais profundo, para ensinar, para explicar com propriedade, com autoridade. São os mestres, pessoas que Cristo levanta e presenteia a igreja. Ora, ninguém é pastor porque quer ser pastor. A pessoa é pastor porque Cristo a levantou. E Cristo presenteia a igreja com ela. Ninguém é evangelista porque quer ser, ninguém é missionário porque quer ser, ninguém é um pastor mestre porque estudou muito, não. Ninguém é pastor mestre porque fez os pós-doutorados de divindade que as pessoas inventam hoje, não. É mestre porque o Senhor a levantou
e a capacitou para ser. E então apresentei-a à igreja. Esses daqui são uma linha geral dos dons para a gente ir entendendo. Mas agora eu quero falar sobre os dons espirituais. Eu quero falar não sobre as pessoas que o Senhor levantou. Eu quero falar não a salvação que nós temos a partir de Cristo. Eu quero falar não a vida natural que todos nós temos. Eu quero falar sobre o dom espiritual que todo crente tem. E aqui, então, eu quero te convidar a voltar para Efésios capítulo 12. Aqui são dons como capacitação. São dons espirituais que todo crente tem. Observa, por favor, no capítulo 12. Você começou a ler no versículo 1 de 1 Coríntios, capítulo 12, que nós não devemos ser ignorantes acerca dos dons. Aí no versículo 4, ele vai dizer assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então aqui agora são os dons do Espírito. São precisamente os dons espirituais que ele concede a cada um dos crentes. E aqui, meus irmãos, vamos fazer aqui uma distinção. Dom e talento são coisas diferentes. Talento é uma capacitação natural. Tem pessoas que têm um talento muito grande. É uma capacitação natural que ela tem, independente dela ser crente ou dela não ser crente. Você percebe pessoas descrentes com uma grande capacitação natural, uma inteligência, uma tendência para aquela área. Aí a gente percebe que tem pessoas que têm seus talentos, tanto crentes quanto descrentes. Já o dom espiritual não é uma coisa com a qual você nasceu. É algo que o Espírito Santo te concede a partir da salvação, e a partir da salvação vai desenvolvendo na sua vida. É uma capacitação dada pelo Espírito de Deus. Esse daqui é o dom espiritual. Qual o objetivo do dom espiritual? É uma capacitação espiritual em diversas áreas na vida da igreja que o Senhor concede a partir do salvo. É para serviço mútuo e para fortalecimento da igreja, o corpo de Cristo. Observa, por favor, se não é assim mesmo que a Bíblia diz no versículo 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, mediante o Espírito, a palavra do conhecimento. No versículo 11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. O que a gente vai perceber? Que esses dons são dados pelo Espírito. O Espírito dá conforme lhe apraz. Não é você que escolhe seu dom. Não é o pastor que escolhe seu dom. Não é a igreja que escolhe seu dom. O Espírito te dá conforme ele quer. É na sabedoria do Espírito, é na soberania do Espírito, é na escolha do Espírito. E aqui está dizendo também que ele dá a cada um individualmente. Isso quer dizer que todo o crente tem pelo menos um dom. Tem crentes que têm mais de um dom, mas todo crente tem pelo menos um dom. Qual é a sabedoria do Espírito que a gente percebe aqui? Primeiro, nenhum crente tem todos os dons. Nenhum crente tem todos os dons. Mas todo crente tem pelo menos um dom. Por que isso? Porque o dom é para que eu seja necessário à igreja e para que a igreja, eu perceba também a minha necessidade da igreja. Então, é para que a igreja precise de mim e eu preciso da igreja. Se eu não tivesse nenhum dom, a igreja não precisaria de mim. Mas se eu tivesse todos os dons, eu que não precisaria da igreja. Percebeu? A relação de corpo. Paulo vai discorrer isso melhor no capítulo 14, quando ele falar sobre braço, sobre pé, sobre olhos, sobre orelha. Ele vai dizer que nós, como várias pessoas, somos diversas, mas somos um mesmo corpo. E vai dizer que assim como o corpo não pode dizer para a mão, não preciso de você, a igreja não pode dizer para mim que não precisa de mim.
Mas assim como a mão não pode dizer para o corpo que não precisa dele, eu também não posso dizer à igreja que eu não preciso dela. Então, os dons fazem com que nós sejamos necessários e faz com que nós necessitemos. Eu não tenho todos os dons para que eu possa precisar da igreja. Lá vai ter dons que vão me abençoar. E eu tenho que ter pelo menos um dom para que eu possa abençoar a igreja. Meus irmãos, aqui a gente está dando um pano de fundo geral. Eu creio que qualquer pessoa que estiver me ouvindo aí, se discordar, não discordará em nada gritante. Todo mundo aqui vai concordar que realmente a vida natural é um presente de Deus, dado a todos os vivos. Todo mundo vai concordar que a salvação é um presente de Deus, dada àqueles que creem em Cristo. E todo mundo vai concordar que Deus realmente levanta pessoas específicas para a formação da igreja, para a expansão da igreja e para a edificação da igreja. Todo mundo vai concordar. Deus levanta pastores, Deus levanta missionários, Deus levanta evangelistas, Deus levanta mestres. Todo mundo vai concordar com isso. E aqui todo mundo vai concordar que os dons, capacitações sobrenaturais, espirituais, são dadas pelo Espírito de Deus. E ele dá a todos os salvos. E todo mundo vai concordar que ninguém tem todos os dons. Todo mundo vai concordar. Talvez você tenha dúvida quando eu diga que cada salvo tem pelo menos um dom. Sabe qual é a sua dúvida? É que talvez você não saiba qual é o seu dom. Por isso que Paulo fala que nós não devemos ser ignorantes acerca dessas coisas. Mas, meus irmãos, o ponto essencial: quem é que escolhe o seu dom? O Espírito Santo. Importante dizer isso, porque às vezes a pessoa fica atrás deste dom ou atrás daquele dom. Não é você que escolhe, quem escolhe é o Espírito Santo. Ele na sua soberania, na sua sabedoria. Cabe a você ir considerando qual é o seu dom e como é que você está desenvolvendo ele. Segundo lugar, o dom não é em primeiro lugar para o seu benefício. O dom é em primeiro lugar para benefício do corpo. O Senhor te dá dom não para que você se sobressaia, mas para que você projete o corpo de Cristo. O dom não é para o seu crescimento, é para o crescimento da igreja. Ô pastor, mas se é assim, como é que eu cresço? Pelo dom que a igreja tem, que vai te abençoar. É mutualidade. Eu abençoo os irmãos com um dom, os irmãos me abençoam com outro dom. Então vejam bem, todo crente tem pelo menos um dom. Quem dá esse dom é o Espírito Santo. E esse dom não é para minha projeção. Esse dom é para a projeção da igreja. Não é para minha edificação, é para a edificação da igreja. E aí, meu irmão, para frisar isso, o que eu gostaria que você entendesse? Já que a comparação aqui do dom é como se fosse um corpo, tenta imaginar um membro do corpo que cresce além do resto do corpo. Não é um crescimento anormal? Não é uma anomalia? Então faz de conta, uma orelha cresce e a outra fica pequena. Ou a orelha cresce desproporcional ao tamanho do rosto, ao tamanho da cabeça. Entende, então, que não é para o seu crescimento apenas, é para que o corpo cresça com você? Observa, por favor, para enfatizar isso um pouco mais, o capítulo 14, o versículo 12. Diz assim: assim também vós, que desejais dons espirituais, procurais progredir para a edificação da igreja. Está vendo? Olha, eu quero descobrir meu dom. Eu quero exercer meu dom. Para quê? Para a edificação da igreja. Aquele irmão que tem um dom, ele não deve usar para o seu próprio proveito. Ele deve usar para o proveito da igreja. Se você tiver isso bem estabelecido, você vai entender isso melhor quando nós entrarmos nas problemáticas dos dons. Aqueles dons que as pessoas ficam usando para autoprojeção. Se você entender isso agora, já vai te ajudar como lidar com as situações que nós vamos estudar mais à frente. Observa um pouco mais. Capítulo 12 de novo. Olha o versículo 12. Diz assim, 12, verso 12.
Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Percebe aí falando de mutualidade? Percebe aí falando de dependência mútua? Ele vai reiterar isso no verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Quer dizer, assim como são muitos membros, precisa haver muitos dons. Não pode se concentrar apenas naquele irmão e naquele dom. Tem que ter uma mutualidade. O versículo 15 diz: se eu disser ao pé, porque não sou pé, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Não é porque eu não tenho aquele dom que eu não sou importante para o corpo. Não é porque eu não tenho aquela projeção, aquele destaque, que eu não sou importante para o corpo. Então, a gente está falando de mutualidade na dependência e no valor. Verso 26 diz assim: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Está vendo aí a mutualidade? Eu sofro com o irmão quando o dom dele não está sendo desenvolvido. E eu me alegro com o outro irmão quando o dom dele está acontecendo. Porque no final é a bênção do corpo. Meus irmãos, hoje é uma palavra introdutória. Nós percebemos aqui o que são os dons de uma maneira geral. Nós percebemos que tem um dom natural, que é a vida humana. Nós percebemos que tem o dom da vida eterna para os que creem em Cristo. Nós percebemos que Jesus Cristo dá pessoas específicas para a formação, a expansão e edificação da igreja. E nós estamos terminando com essa ideia final das capacitações espirituais que o crente recebe a partir do momento que é salvo. Então, o Espírito Santo dá a ele capacitações espirituais que ele deve ir desenvolvendo. Para que são essas capacitações? Para benefício mútuo, para a edificação da igreja. E dessa maneira, o que nós entendemos? Que é o Espírito Santo que nos dá os dons, não somos nós que escolhemos. O versículo 11 do capítulo 12 deixou claro que ele distribui conforme lhe apraz. E deixou claro que ele dá a cada um individualmente. O seu dom foi um presente do Espírito Santo para você, individualmente. Não dependeu do pastor, não dependeu dos irmãos da igreja. Foi o Espírito que quis dar a você, para mostrar que você é importante para o corpo. Mas ele não te deu todos os dons, para mostrar que o corpo também é importante para você. Que essa palavra inicial tenha sido introdutória e esclarecedora. Eu queria fazer esses estudos de forma breve para não ficarem cansativos. Então, no próximo encontro, nós teremos uma segunda etapa desse estudo sobre os dons. Que seja enriquecedor, que agregue a sua vida e que te ajude a descobrir e exercer o seu dom espiritual. Muito obrigado pela atenção, um carinhoso abraço. Parênteses. Se tiver alguma dúvida, pode colocar no chat, que você vai perceber que ao longo dos nossos estudos, talvez a sua dúvida seja sanada. Até mais, meu irmão. Deus te abençoe.